Você sabia que o homem mais sábio que já viveu terminou sua vida afundado em ruína espiritual? Salomão teve todo o poder, fortuna, honra e sabedoria que vinha do próprio Deus, mas, com o tempo, desviou-se do caminho certo e pagou um preço alto. O que aconteceu com ele pode estar acontecendo com você agora mesmo. Fique comigo até o fim e descubra como evitar seguir por esse mesmo caminho. Antes que coroas de ouro fossem colocadas sobre cabeças reais e as nações se curvassem diante da glória de Israel, havia silêncio. Um silêncio cheio de expectativa, de promessas ainda não reveladas. Davi, o rei guerreiro, havia concluído sua missão, mas não seria ele o construtor da casa de Deus. Esse chamado estava reservado para o filho da promessa. Salomão, fruto de uma história improvável entre Davi e Batseba, carregava não apenas a herança de um trono, mas o peso de um propósito divino. Jovem e inexperiente, ele assumiu a liderança de uma nação inteira. O desafio era gigantesco: governar com justiça, proteger o povo e permanecer fiel à aliança feita com seu pai. Foi então, numa noite em Gibeão, que o inesperado aconteceu. O céu se abriu em sonho e Deus falou: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." 1 Reis 3:5. Salomão poderia ter pedido riquezas, vitórias sobre inimigos ou fama eterna, mas escolheu algo raro e precioso. Dá ao teu servo um coração sábio para governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? 1 Reis 3:9. A resposta lhe agradou ao Senhor. E Deus não apenas lhe deu sabedoria, como nenhuma outra pessoa jamais teve, mas também aquilo que ele não havia pedido: riquezas, honra e vida longa, com uma condição: que permanecesse fiel aos caminhos do Senhor. Essa sabedoria logo seria posta à prova. Duas mulheres se apresentaram diante do trono, ambas reivindicando a maternidade do mesmo bebê. Um dilema impossível para qualquer juiz comum. Mas Salomão, guiado por discernimento divino, ordenou: tragam uma espada, dividam a criança ao meio e deem metade a cada uma. Foi nesse momento que o amor verdadeiro se revelou. A verdadeira mãe preferiu perder o filho a vê-lo morrer. E assim a justiça brilhou sobre Israel. O povo ficou maravilhado, reconhecendo que a sabedoria de Deus estava no coração de seu rei. Nos primeiros anos, Salomão parecia andar em perfeita sintonia com o céu. Era o escolhido, o herdeiro da promessa. Um homem cuja sabedoria atraía reis e rainhas de terras distantes. Sob seu governo, Israel viveu uma era de paz e prosperidade sem precedentes. O comércio florescia, os campos produziam em abundância, e caravanas vinham de todos os cantos trazendo especiarias, pedras preciosas e histórias do mundo antigo. Mas a maior de todas as obras foi o templo do Senhor. Mais que ouro e pedras, ele representava a concretização do sonho de Davi e a aliança de Deus com Israel. 7 anos de construção, madeira do Líbano, pedras lavradas com perfeição, ouro puro cobrindo cada detalhe. E quando a obra foi concluída, a glória do Senhor encheu o lugar como uma nuvem espessa. O povo se prostrou, e Salomão em oração declarou: "Não há Deus como tu, nem nos céus, nem na terra." 1 Reis 8:23. A fama de Salomão correu pelo mundo. A poderosa rainha de Sabá veio provar se sua sabedoria era real, trazendo ouro, especiarias e pedras preciosas. Depois de ouvir suas palavras, confessou: "Nem a metade me foi contada. A tua sabedoria e prosperidade superam tudo o que ouvi." 1 Reis 10:7. Salomão compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Falava sobre plantas, animais, justiça e amor. Sua sabedoria atraía multidões e enriquecia o reino. Somente em ouro, recebia cerca de 666 talentos por ano, mais de 25 toneladas. Seu trono era de marfim revestido de ouro, ladeado por leões esculpidos. A prata em seus dias era considerada de pouco valor diante de tanta abundância. Israel vivia o auge de sua glória. Mas, por trás do brilho das joias e do som dos aplausos, começava a surgir. Uma sombra começava a se formar. Ela não chegou de repente. Não era um ataque direto, nem uma ameaça evidente. Era sutil, quase imperceptível. Um desvio milimétrico na bússola do coração do rei tão pequeno que ninguém percebeu no início.
Mas, ao longo dos anos, esse desvio mudaria completamente a direção de sua vida. O Senhor havia advertido claramente os reis de Israel: não multiplicarás para ti mulheres, para que o teu coração não se desvie. Não multiplicarás para ti cavalos, nem prata, nem ouro em abundância. Deuteronômio 17:17. Mas Salomão ignorou. Ele não apenas multiplicou riquezas, mas também alianças políticas através de casamentos com princesas estrangeiras. O número: 700 esposas e 300 concubinas. E com elas vieram culturas, costumes e deuses estranhos. O homem que construiu o templo ao Senhor começou a erguer altares para Astarote, deusa dos Sidônios, para Moloque, a abominação dos amonitas. E o fogo dos sacrifícios pagãos começou a queimar dentro da própria terra prometida. O sábio que um dia orou pedindo discernimento para julgar o povo, agora já não julgava o próprio coração. No início talvez tenha dito a si mesmo: é apenas política, não vou adorar esses deuses, só manter a paz com as nações. Mas o pecado raramente pede tudo de uma vez. Ele avança, gota a gota, passo a passo, até que um dia o coração inteiro já foi tomado. As Escrituras dizem: e o coração de Salomão já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. 1 Reis 11:4. E então veio o juízo. O Senhor falou com ele novamente, mas não como antes. Não era mais a voz que lhe dava promessas, mas a voz que trazia a sentença. Porquanto isto se passou contigo, e não guardaste a minha aliança, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. A partir desse momento, a paz começou a se desfazer. Levantaram-se adversários onde antes havia apenas aliados. Hadad, o Edomita, voltou do exílio para atormentar Israel. Rezon de Damasco tornou-se inimigo constante. E Jeroboão, um servo de confiança, rebelou-se contra o próprio rei. O ouro ainda brilhava, o trono ainda estava de pé. Mas dentro de Salomão, a glória já havia partido. E aqui está o ponto mais trágico. Não foi falta de sabedoria que derrubou Salomão. Foi falta de obediência. O homem mais sábio do mundo caiu nos erros mais antigos da humanidade. O fim de Salomão não foi marcado por uma batalha sangrenta ou um golpe palaciano. Foi marcado pelo silêncio. O mesmo silêncio com que sua história começou, mas agora um silêncio vazio, sem a presença de Deus. A Bíblia encerra sua vida com poucas palavras. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis 11:43. Nenhuma menção de arrependimento, nenhuma restauração registrada. Aquele que começou reinando com a glória de Deus, terminou com o coração dividido. E é aqui que a história deixa de ser sobre Salomão e começa a ser sobre mim e você, porque não importa quantos dons você tenha recebido, quão próspero seja o seu caminho, ou quão forte tenha sido sua fé no passado. Se o coração se afasta de Deus, o fim será o mesmo. Salomão não caiu em um dia, e você também não cairá em um dia. Mas um pequeno compromisso aqui, uma tolerância ao pecado ali. E quando perceber a voz de Deus, que antes era clara, será apenas um eco distante. Por isso a lição é clara. Sabedoria sem obediência é apenas informação. E informação não salva ninguém. Se hoje você sente que seu coração está começando a se desviar, volte, antes que seja tarde demais. Só lembrando que aos nossos olhos, Salomão errou. Mas para Deus não foi um erro. Isso fazia parte do plano perfeito de Deus.